Bom, gente, então, próximo tópico, tópico 13, e a gente vai falar da Constituição da Sociedade Limitada. Não só da Constituição, depois vamos falar um pouquinho sobre a alteração contratual, mas as cláusulas, enfim, como se comporta esse contrato e qual é a natureza jurídica desse contrato, né? Então, se a gente for pensar na natureza jurídica, entre, por exemplo, um contrato plurilateral e um contrato bilateral, né? Quando a gente fala em contrato bilateral, vem à mente sempre, né? A própria doutrina utiliza isso, o contrato de permuta, né? São aqueles direitos subjetivos estabelecidos pelas partes em que o direito de um é contraponto da obrigação do outro, né? Já o contrato plurilateral, naquela teoria do Tullio Ascarelli, diz que as obrigações de uma parte correspondem aos direitos da outra, mas não numa linha reta, e sim num círculo, tá? Basicamente, imaginem vocês, porque o contrato de permuta é uma linha reta com dois pontos, né? Ponto A e ponto B. Esse é o contrato de permuta, como se fala. O contrato plurilateral societário, ele é estabelecido graficamente falando como se fosse um círculo, tá? E as partes, os sócios participantes dessa sociedade ficariam presentes dentro desse círculo. O que é o círculo? A sociedade criada e os sócios participantes dessa sociedade presentes dentro desse círculo. Por isso é plurilateral. Mas o Calixto Salomão Filho tem uma outra teoria, até muito mais acertada, partindo dessa ideia do contrato plurilateral, que basicamente se refere a um contrato organização. Sabe por quê? Porque ainda um contrato plurilateral fala-se dos antagonismos, né? Então, assim, é o direito de um se contrapondo ao dever do outro. Num contrato organização, como eles estão criando um novo sujeito de direito, este contrato entre os sócios existe um tipo de obrigação, um tipo de dever, um tipo de direito e outro em relação ao novo sujeito de direito que eles estão criando. Então, por isso, acertadamente, considera-se o contrato social de uma sociedade, qualquer que seja, mas falando agora da limitada, um contrato organização, tá? E partindo daquela questão dos requisitos de validade dos pressupostos de existência, né? Eu vou de novo bater naquela tecla, que eu já inclusive explorei aí no tópico anterior, no tópico 12, quando a gente fez as considerações iniciais sobre sociedade limitada. Mas antes disso, a questão dos requisitos de validade são simples, né? Vocês já estudaram em direito civil, dentro do plano da validade do negócio jurídico, obviamente, quais são os três requisitos que você deve atender, né? O agente capaz, o objeto lícito e a forma legal, de acordo com o artigo 104 do Código Civil, né? Então, básico, né? O agente capaz, não só aquele que tem a capacidade plena, mas aquele que não esteja legalmente impedido de exercer empresa ou de participar de sociedade, né? Ele pode atender esse requisito da capacidade desse agente, né? O objeto, quando se fala em objeto lícito, não é só o lícito, é o possível, determinado ou ao menos determinável, né? Você não pode estabelecer uma sociedade para a exploração de um objeto ilícito, como por exemplo venda de entorpecente, ou impossível, como por exemplo venda de entusiasmo, né? Vou vender terreno no céu, né? Tem algumas organizações religiosas que pensam assim, mas enfim, a atividade empresária não se permite, né? Os chamados objetos impossíveis, né? Ou ilícitos, tá? E a forma legal é interessante a respeito da forma legal, porque a gente sempre fala o que é a forma legal. A forma legal é um contrato particular ou público, né? Como o 1052 não trata, e seguintes, claro, não trata especificamente do contrato social, e pela omissão do capítulo que trata das limitadas, então se deve seguir as regras estabelecidas pela sociedade simples, né? A regra supletiva da sociedade simples, e está lá no 997 do Código Civil que fala, né, que a sociedade será constituída por um instrumento particular ou público e dentre as cláusulas estipuladas pelas partes mencionará, então fala das cláusulas essenciais e acidentais, mas basicamente significa dizer, pode ser feito e normalmente é feito por um instrumento particular e nada impede que seja feito através de escritura pública, tá? A respeito também desse requisito de validade, algumas coisas são importantes, por exemplo, a assinatura do advogado, né? A assinatura do advogado, na verdade, agora está
tá se relevando bastante isso, né, nas sociedades menores, nos tipos societários menores, nas aquelas declaradas como microempresa, justamente por conta dessa questão envolvendo a livre iniciativa privada, o incentivo, né, a regularização dos seus negócios, das suas atividades. Então está se dispensando muito. Mas se não, o parágrafo 2º do artigo 1º da 8.906, que é o Estatuto da OAB, ele exige para os atos constitutivos a assinatura do advogado. Na verdade, por que isso? Porque, na verdade, todo contrato social deveria ser elaborado por advogado empresarialista, né? E não de outra forma. Por isso que eu falo, não desmerecendo de forma alguma o trabalho do contador, porque é indispensável, mas a redação, a técnica da redação contratual é prerrogativa do advogado, né? Mas a lei, em muitos casos, assim não exige, né? E aí o advogado, parente lá do empresário, o empresário liga e fala: ô fulano, então assina, dá um visto para mim no contrato. Ele vai lá, dá um visto, nem lê o que tá assinando, e obviamente o futuro não é dos mais promissores, não, se você não sabe nem o direito que está te assegurando aquele determinado contrato social. Outra coisa importante também, muitas pessoas acabam desconhecendo isso e acabam utilizando outros meios, que é quando você confere ao capital social a integralização dele mediante a conferência de bem imóvel, né? O contrato social é documento hábil para se levar a registro quando se trata de integralização de capital social por bem imóvel, tá? Você não precisa ir até o tabelionato e fazer uma escritura pública, tá? O que você faz? Obviamente tem que ter toda a descrição do imóvel, e se casado for, né, dependendo obviamente do regime de bens também, você tem que ter a outorga uxória, tá lá na 8934, artigo 35, inciso 7, que é a outorga uxória e a descrição pormenorizada, enfim, individualizada do bem que você está conferindo, são elementos essenciais e necessários para que então conste no contrato social que o sócio ingressante, o sócio que está constituindo aquela sociedade, ele possa então transferir essa propriedade em favor dessa sociedade. Você não precisa, a partir do registro da junta comercial, fazer a escritura pública. Você pode levar o próprio contrato social devidamente arquivado na junta, e ele é documento hábil, segundo a regra do artigo 64 da Lei 8935, que é a lei a 8934, que é a lei de registros públicos e atividades afins, enfim, né? Então leva registro na junta comercial, tá? Então esse é documento hábil para se levar no registro de imóveis para efetiva transferência da propriedade imobiliária, tá? Em favor da sociedade, obviamente, porque você está integralizando o capital social mediante a transferência desse patrimônio, tá? O que mais? Vamos lá. Claro, né? Pressupostos de existência. Aqui vai aquela crítica de novo, né? Então, quais são os pressupostos de existência de uma sociedade? A affectio societatis e a pluralidade de sócios. Affectio societatis é a vontade de ser sócio. E quando você fala em vontade de ser sócio, você tem que ser sócio de alguém, né? Então, por isso, o segundo pressuposto, que é a pluralidade de sócio. Então, pressupõe-se que uma sociedade tenha 2 ou mais sócios no seu quadro social, tá? E a perda da affectio societatis é causa de dissolução da sociedade. E a perda de pluralidade de sócio também é causa de dissolução de sociedade, conforme o artigo 1033, inciso 4 do Código Civil. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a perda da pluralidade de sócios não recomposta no prazo de 180 dias, né? Então, a unipessoalidade são em casos extremos que a lei assim define, salvo agora essa autorização esdrúxula aí da Lei da Liberdade Econômica. E voltando a esse tópico, eu só queria falar para vocês, pensando aqui, sabe, um jeito muito, muito tranquilo, muito fácil de resolver, e você não atingiria institutos jurídicos tão importantes para resolver aquele problema e não se admitia a sociedade constituída por um único sócio, você alterar, na verdade, a regra da Eireli. Porque o que impede uma pessoa que está abrindo uma sociedade limitada sozinho de constituir Eireli? É o capital social mínimo, de 100 salários mínimos. Então, o que se poderia fazer? Alterar a Lei 12.441
retirando a exigência do capital social mínimo. E aí, obviamente, você está, de certa forma, protegendo o credor. Não das Eirelles, obviamente, mas o credor, ao menos, ele está contratando com alguém que sabe que não há uma limitação de capital mínimo. Já a sociedade permanece os sócios vinculados àquela sociedade, podendo responder pessoalmente nos casos de, enfim, desconsideração da personalidade jurídica, ou quando a lei assim o estabelecer, as dívidas trabalhistas, as dívidas tributárias no cargo de gerência, enfim, uma série de situações, as indenizações provenientes de relação de consumo por dano extracontratual, tem uma série de coisas que você acaba protegendo o credor que negocia com sociedades, enfim, com empreendedores, com empresários de modo geral, né? E aí você já resolveria esse problema. Você não precisaria ter uma nova lei que criasse ou que acrescentasse o parágrafo 1º no 1052 e apenas tiraria a obrigatoriedade do capital social mínimo para as Eirelles. Pronto, resolvi o problema e você ainda assim continuaria respeitando os institutos jurídicos, como, por exemplo, os pressupostos da existência de uma sociedade, que é a pluralidade de sócios e a affectio societatis, é a relação que você tem com a outra pessoa, é a vontade de contribuir juntamente com outra pessoa para aquele empreendimento, certo? Sobre as cláusulas contratuais, então assim, um contrato social ele se forma pelo preâmbulo e pelas disposições de vontades agrupadas em tópicos que nós chamamos de cláusulas. O preâmbulo é a identificação das partes, né? E essas disposições de vontades organizadas em tópicos basicamente é a descrição de tudo o que precisa ter um contrato social. A diferença está se a cláusula é acidental ou se a cláusula é essencial. Como eu disse para vocês, cláusulas essenciais são aquelas que a lei exige. E se você for no 997 do Código Civil, você vai observar que a redação do caput é mais ou menos assim, né? A sociedade poderá ser constituída por um instrumento particular ou público que além das cláusulas estipuladas pelas partes mencionará. Então se é mencionará não é poderá mencionar, mencionará é um dever. Portanto, deve constar aqueles incisos que trata o artigo 997, que é bem extenso, tá? Então são chamadas cláusulas essenciais. A ausência de alguma cláusula essencial implica, obviamente, na impossibilidade de registro daquela sociedade perante a junta comercial, né? E claro, as cláusulas acidentais são aquelas que as partes podem livremente dispor. O interessante aqui é que como elas são cláusulas acidentais, muitos sócios, e eu entendo de forma acertada isso, acho que é uma deliberação acertada dos sócios, eles não colocam no contrato social. Por quê? Porque não é obrigatório, a lei não exige, mas é importante entre eles. Então, por que não fazer um acordo fora do contrato social, mas que o contrato social indique a sua existência? Isso significa dizer, obviamente, que se o contrato social for arquivado na junta comercial, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Sem qualquer justificativa, inclusive. Mas esse acordo, né, paralelo ao contrato social, plenamente válido, né, a lei das SAs chama de acordo de acionistas, né, nós utilizamos para sociedades limitadas com a adequação do termo, acordo de cotista, ou se quiserem também chamar de contrato de gaveta, né, é um contrato de gaveta porque ele é guardado na gaveta, no cofre, né, então o que é? Ele vincula os sócios, né, e eventualmente seus familiares, mas é um acordo que não é publicado. Ele faz lei entre as partes apenas, ele não relaciona terceiros, ele não atinge terceiros. E os terceiros que queiram eventualmente entender ou buscar informações a respeito dessa sociedade não vão encontrar, né? Estratégias de mercado, divisão de competências, questões sucessórias, retirada de sócio, falecimento de sócio, ingresso de novo sócio, profissionalização da sociedade com a capacitação de herdeiros, filhos, enfim. Tem uma série de coisas que você pode estabelecer que os sócios se comprometem, mas que terceiros não ficam sabendo, né? Então isso você pode fazer também. No entanto, se você quiser incluir no contrato social, sem problema nenhum, por exemplo, cláusula que prevê a retirada de prolabore, cláusula que prevê a criação de filiais,
não é necessária. Agora, para você abrir uma filial tem que ter uma cláusula que autorize, enfim, né? Mas não é um elemento essencial para você constituir uma sociedade limitada, tá? Então são as chamadas cláusulas acidentais. Nada impede que você coloque livremente, estipule isso livremente no contrato, desde que não seja contra a legem, né? Que mais? Ah, tá. A diferença que se tem, a gente fala bastante em sociedade em comum, né? É o que fala o artigo 986 ao 990 do Código Civil. O que é uma sociedade em comum? É uma sociedade que ela está, de certa forma, irregular. É uma sociedade que o contrato social foi assinado, mas ainda não foi levado a registro na junta comercial. Então, ela atende os pressupostos de existência, ela atende os requisitos de validade, o agente é capaz, o objeto é lícito, a forma é a legal, né, o instrumento particular devidamente assinado, tudo certinho, mas não foi levada ainda a registro na junta comercial. Essa sociedade, ela existe? Sim. É válida? Sim. Só não está regular porque ainda não teve o seu registro efetivado na junta comercial. Portanto, nem CNPJ, ou seja, nem dotada de personalidade jurídica ela é. Se os sócios, eventualmente, exercerem uma atividade empresarial utilizando-se dessa sociedade, obviamente que eles responderão com os bens pessoais se eventualmente o lesado, né, ele provar a existência, ainda que verbal ou contratual, mas não registrada, dessa sociedade, tá? Então, por isso ela é chamada de sociedade em comum. Mas, a grosso modo, é uma sociedade irregular, sim. A diferença é que às vezes há uma certa confusão entre a sociedade de fato ou irregular, tá? Então, a sociedade de fato é uma sociedade que existe, mas não devidamente constituída. Tá? Irregular é aquela que, em tese, ela foi constituída, mas perdeu algum requisito de validade, perdeu algum elemento que a torne irregular. Tá? Então, essa distinção ela é meramente teórica, tá? Porque na prática e até mesmo na academia ela não tem qualquer desdobramento em que implique numa distinção entre um tipo ou outro. Não, sociedade irregular e sociedade de fato, muito embora existam essas teorias distinguindo uma da outra, na prática elas são sinônimos, tá? E consideradas, portanto, sociedade em comum, de acordo com o artigo 986 e seguintes do Código Civil, tá? Essa é uma ideia, até uma teoria levantada pelo Fran Martins, mas que não teve muito impacto na doutrina empresarialista, não, tá? Sobre as alterações contratuais, tá? Então, assim, uma sociedade, como ela é contratual, qualquer coisa que venha a surgir posteriormente, o ingresso de um novo sócio, uma abertura de uma filial, uma mudança de endereço, um aumento do capital social, a alteração dos poderes de gerência, a alteração da atividade, a inclusão de uma atividade secundária, qualquer que seja o assunto, precisa alterar o contrato, né? Então, como que se faz a alteração desse contrato? Através de um documento, tanto quanto o contrato social foi feito, faz-se também a sua alteração. Então, o nome do documento é alteração contratual, e aí se leva a registro na junta comercial, e a partir daquele momento, obviamente, o contrato social tem validade com aquela alteração devidamente arquivada, né? Em algumas alterações, indica-se inclusive a consolidação do contrato social, já com as alterações devidamente registradas na junta comercial. Tá? E é o documento válido a partir de então, é o contrato social consolidado, tá? E não mais aquele originário. Tá? E isso, na verdade, depende que tipo de objeto você está querendo alterar para você estabelecer qual é o quórum necessário para aquela determinada alteração. Então tem algumas situações que a lei estabelece, né, uma exceção, né, a exceção está no artigo 1061 do Código Civil, e as demais, ou se trata da alteração por maioria simples, ou seja, mais da metade do capital social, ou aí sim, que é o caso mais comum, que é a regra geral, que é a regra dos 3/4, ou seja, os votos correspondentes a 75% do capital social serão aptos para que aquela alteração contratual seja levada a registro na junta comercial. Salvo, obviamente, se o contrato social prevê a cláusula de unanimidade, e aí só terá efeito se 100% do capital votante, no caso, né, delibere por aquela aprovação daquele determinado assunto que está sendo discutido, né? Então, como que funciona essa questão? Então, vejam só, a alteração contratual se faz da seguinte forma, e para isso a gente tem que analisar
basicamente dois artigos, né? O 1076 e o 1071 do Código Civil. Por que eu falo primeiro 1076? Porque ele estabelece o quórum. O 1071 é quais as matérias que serão deliberadas, tá? Então, assim, a primeira exceção está no caput do 1076, inclusive, que fala, com exceção do previsto no artigo 1061, né? O quórum será deliberado da seguinte forma, né? As deliberações serão tomadas de acordo com o seguinte quórum. Então, o que fala o 1061? Tá, é isso que eu vou agora ler para vocês. O 1061 fala assim, deixa eu abrir aqui. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e de 2/3 no mínimo após a integralização, tá? Então, 2/3, né, ou 66,66%, é um quórum especial, tá? Que a lei assim estabelece para você o quê? Designar administrador não sócio, tá? Então essa é a primeira exceção. No mais, a regra respeita a questão da maioria, né? E qual é essa maioria? Tanto para a destituição de administrador sócio, tá? Como para a expulsão extrajudicial de sócio. Nesse caso, a maioria simples do capital social é suficiente para destituir administrador sócio ou para expulsar expulsar sócio de forma extrajudicial. A regrinha para a destituição de administrador sócio, nomeado tanto no contrato quanto em ato separado, está no parágrafo 1º do artigo 1063, que estabelece a maioria simples do capital social, tá? E a expulsão extrajudicial de sócio é a acumulação dos artigos 1004, parágrafo único, com o 1085 do Código Civil. Lembrando que o 1030 trata da expulsão judicial de sócio. Tá? E aí, obviamente, não se fala apenas de sócio minoritário, mas também de sócio majoritário, que pode ser expulso da sociedade. Mas o único meio possível é o judicial. Tá? Aqui eu estou falando da expulsão de sócio minoritário, que pode ser feito extrajudicialmente por maioria simples do capital social. Tá? E as demais alterações, todas elas, respeita-se a regra dos 3/4. Por quê? Porque está lá no artigo 1071, no 1076, inciso 1, cumulado com o 1071, inciso 5. O que fala o 1076? Então, vamos para a leitura. 1076. Ressalvado o disposto no artigo 1061, que eu acabei de falar, a regra dos 2/3, se o capital estiver totalmente integralizado, ou 100% se não estiver integralizado, né, para nomeação de administrador não sócio. Então, ressalvado o disposto nesse artigo, as deliberações dos sócios serão tomadas, inciso 1, pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos nos incisos 5 e 6 do 1071. E aí fica fácil, né? O que fala o 1071, inciso 5? Depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, inciso 5, a modificação do contrato social. Portanto, para você alterar o contrato social, salvo as exceções que a própria lei já estabelece, necessita da participação num capital votante de no mínimo 3/4 ou 75%. É isso. Encerrada a nossa aula de hoje, esse tópico, e até o próximo. Tchau, tchau.